Fala galera, Papo Business na área, vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas, sempre um episódio novo. Dessa vez eu tenho aqui o prazer de ter uma grande amiga, Cláudia Duarte, consultora de imagem profissional e corporativa. Cláudia, fique à vontade, se apresenta ali na câmera para a nossa audiência. Rafael, primeiro, preciso agradecer o convite. E sou Cláudia Duarte, como você falou, sou consultora de imagem profissional e corporativa. Eu atendo profissionais e empresas que desejam alinhar, né, sua imagem aos objetivos profissionais e os valores da empresa. Muito bom. Vamos lá então, bater um papo? Ô, Jonathan, eu acho que você pode até dar uma diminuidinha, tá? No som. Tá. Dessa vez tá alto, tanto o meu quanto o da Claudinha. Cláudia, eu gosto de dizer o seguinte, que aqui a estrela é o convidado, né? Então eu queria ouvir a sua história, porque tudo bem, hoje a Cláudia ela é uma consultora de imagem. Mas quem é a Cláudia? Como é que surgiu essa ideia da consultora de imagem? Então eu gosto de ouvir a história desde lá de criancinha mesmo, de toda a sua experiência até chegar no que você é hoje profissionalmente. Então conta um pouquinho pra gente. Então, eu vim de uma família simples, mãe costureira, meu pai funcionário público, não de uma época de um clamor como é hoje, que todo mundo quer ser funcionário público, mas aquela época mais difícil. Eu comecei... Aqui no Espírito Santo mesmo. Espírito Santo, sou capixaba. Da Gema. Da Gema, morei aqui praticamente a vida toda. Nasceu onde aqui no Espírito Santo? Vitória, mas morava em Cariacica, Campo Grande. Ok, Campo Grande. Cresci em Campo Grande. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade. 13 anos? Mas foi mais por um castigo da minha mãe. Porque eu falo que isso me moldou profissionalmente. Eu sempre estudei em escola particular como bolsista. Legal. Não, e meu pai estudava comigo, eu tinha que fazer a época tinha prova de seleção, que você passava numa prova e ganhava um X desconto ou uma bolsa integral. Então eu sempre estudei com bolsa integral, estudando. Que bom. E eu fui para o Salesiano, à época, e eu levava merenda de casa. Pão com manteiga, ou uma fruta que normalmente era uma banana. Eu fui de família simples. E eu comecei a me incomodar, aborrecente, né? Não, eu não quero mais levar essa merenda, eu não quero levar esse lanche. Eu quero a comida da cantina. Mas o meu pai não tinha o dinheiro para eu comprar o da cantina. Dinheiro de hoje ia ser uns R$30 por dia, vamos dizer assim. Eram os cruzeiros da vida, né? Na época. E um belo dia eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, eu resolvi o seu problema. Você agora vai ter o dinheiro do seu lanche que você tanto quer. Porém, todavia, entretanto, tinha um supermercado próximo à minha casa. Ela conhecia a dona que precisava de alguém para trabalhar na sexta, após o almoço e no sábado o dia todo. Aí minha mãe falou assim, eu tenho a pessoa para você. E ali, com 13 anos, todo final de semana eu tinha meu dinheirinho do meu trabalho. Legal. E aquilo me moldou porque... Nunca mais parei de trabalhar, eu conheci o valor do dinheiro, aprendi o valor do dinheiro e comecei a trabalhar. E aí eu fiz muita coisa na vida até chegar à consultoria de imagem. A consultoria de imagem, ela entrou já depois dos 40, comecei em 2016, uma transição de carreira. Como assim, você já fez 40? Já passei. Você é um lote, mas já passei. Pô, agora eu fiquei perdido. Já tenho 8 anos. Vou fazer 8 anos de consultoria de imagem. Que legal. Mas você pulou um caminho muito grande aí. Não, então. Dos 13 para... Então, aí o que aconteceu? Dos 13, eu entendi que só existe independência com receita. Perfeito. Principalmente para nós mulheres. Eu só queria trabalhar e viver. Aí eu fui fazer a faculdade um pouco mais tarde, porque eu tinha que trabalhar e estudar. Eu não tinha condições de fazer na faculdade pública que eu só estudasse. Então, com 18 anos, eu já pagava meu plano de saúde, eu fazia minhas coisas. Meus pais nunca precisaram o além, só
Entendi. Mas mesmo da casa. até entrar na faculdade, você trabalhou em quais empresas, Então, fazendo o quê? Aí eu trabalhei muito na área comercial, lojas. Aí, antes, na época da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de produtos médico-hospitalares, que era para produtos para laboratório. E nessa época, os donos, que era um casal, falaram assim: Cláudia, você é tão boa no que faz, mas como que você está com 27 anos, eu acho que eu tinha na época, e não fez uma faculdade? Uhum. Eu falava, porque sempre o que eu ganho, ou eu faço o que é prioridade, plano de saúde, me investigo, ou eu faço faculdade. E aí a faculdade começou o dono da empresa falou: então você vai fazer faculdade que a empresa vai custear. Que legal. Estou grata a eles até hoje. A época da faculdade, acho que um segundo. E você fez marketing? Eu fiz administração de empresas. Legal. Você é minha colega, porque eu também fiz administração. Ainda na faculdade, Rafael, a empresa que eu trabalhava, muita gente procurava descartáveis. E o dono da empresa falou assim: não, eu não trabalho com descartáveis, a não ser que seja licitação, porque toma muito espaço e não é muito rentável. Uhum. E aí eu sempre fui empreendedora. Eu trabalhava fora e fazia uns bicos. Uhum. Quando eu trabalhava. Fui pedir conta, falei com ele: você se incomoda se eu abrir uma empresa de produtos descartáveis e correlatos para eu atender médico, dentista? Não, me deu maior força. Pedi conta, eu ainda fazendo a faculdade, isso com uns 27, 28 anos. Então, nesse caso, eles iam parar de pagar a sua faculdade. Não é? Aí eles pararam. Mas aí, toquei. Virou empresária, né? Isso. Aí eu montei a empresa. À época, tinha páginas amarelas. Isso Tem em que gente que ano? vai ouvir isso aqui e nem vai lembrar. Ele com certeza não sabe o que é, né, 2004, páginas amarelas. Páginas amarelas era, pensa a sua agenda do celular em um livro dessa grossura. Grande, você abria assim. Para saber. Só que aí também não era só sua agenda, né? Era o telefone fixo de todo da mundo. cidade toda. Que entendeu? nem telefone fixo ninguém usa mais. Hoje ninguém tem. Pela ordem alfabética. Isso, procurava pelo sobrenome ali, ó. E tinha a parte comercial. Eu encontrei uma empresa em São Paulo, no interior de São Paulo, que fazia produtos descartáveis para cirurgias. Liguei para a pessoa na maior cara de pau em casa. Liguei para a pessoa: olha só, eu moro no Espírito Santo, você não está precisando de um representante aqui, não? Você tem? Liguei para várias empresas, até que um foi falando assim: não, eu não tenho e eu preciso. Legal. Fui sozinha para São Paulo, para Mauá. Mauá. Só ligando pro meu marido: ó, tô em tal lugar, porque ele não podia ir comigo. Monitorando. Você já era casada nessa época? Eu não conhecia a pessoa que eu falei por telefone, lógico que eu investiguei a empresa e tudo, mas fui com a cara e coragem. Mas era uma forma de eu começar a empresa sem um alto investimento. Uhum. E eu comecei com a representação. Em 6 meses eu já estava com uma distribuidora. Caramba, Cláudia. Isso, a empresa estava indo bem, até que eu sofri um assalto. Dentro da empresa, não? Fazendo uma entrega no hospital, porque era o famoso eu empresa. Sei como é que é. Você faz compra, tudo. vende, Você compra, entrega. vende, entrega, o eu empresa. Fatura financeiro. Isso. Eu tinha uma funcionária que ficava no escritório e o resto eu fazia tudo. E eu fui assaltada. Uhum. E depois daquilo eu fiquei muito traumatizada. Porque eu me machuquei, porque eu reagi, saí correndo, tentando entrar no hospital. Nossa. Porque eu pensava assim: se eu levar um tiro, eu já estou no hospital, né? Meu Deus. Porque foi uma época que tinha muito sequestro, que deixavam no contorno. Aí eu te juro que a única coisa que eu pensei: se ele me der um tiro, eu estou no hospital. Tenho mais chances do que no contorno. E só que depois daquilo eu desgostei da empresa. Mas eu nunca gostei de fechar nada. Eu não gosto de perder dinheiro, não. Eu vendi a empresa. Você vendeu. Porque ela era muito saudável, já participava em licitações e tudo. Eu vendi a empresa. Isso foi em 2005. Foi o ano que eu me formei na faculdade. Entendi. E muito desolada, triste com tudo, meio revoltada. Porque a gente paga tanto imposto e tem que passar por isso. 2005, então se você começou na faculdade com 27, você estava aproximadamente 31, 32 anos. Isso. Aí o Adalberto, meu marido, falou assim: olha, por que você não vai agora investir na sua qualificação, capacitação? Você fez a faculdade, você não pode parar aí.
Em 2006, em maio, eu me matriculei na FGV, no MBA em Marketing, e fiz prova para o mestrado na FUCAP. Fiz os dois simultaneamente. Chorava, literalmente, todos os dias. Mas, enfim, com 1 ano e meio, aí eu parei de trabalhar, fui só estudar. Mas com 1 ano e meio nessa jornada dupla do MBA e do mestrado, eu comecei a dar aula na faculdade. Legal. Fui convidada a dar aula em uma faculdade. Dei aula em faculdade. Mas qual a disciplina? Marketing? Legal. Porque o MBA era só 1 ano e meio. Né? E eu tinha uma amiga no mestrado que ela estudava comigo, ela falava assim, nossa, você me explica as coisas, eu entendo mais do que com o professor, que ela estava repetindo a disciplina. O dia que eu tiver uma vaga na faculdade, eu vou te convidar para dar aula. E assim foi. E nisso eu fiquei até 2016 direto em faculdade. Só que em 2014... Há pouco tempo. Foi no ano que eu montei a minha empresa aqui no Espírito Santo. Isso. Vai fazer agora, dia 16/6, vai fazer 8 anos a Nortecom. Então, enquanto a gente fala, parece que foi ontem, né? Não. Mas quando a gente pega, vai somar... Você vê, amanhã eu vou comemorar o aniversário da minha filhinha, que 6 anos, né? 6 aninhos, da minha princesinha. Impressionante, parece que nasceu ontem, e ela já é capixaba, né? Nós viemos de São Paulo e eu só tenho 3 filhos, né? Um deles está até estudando fora do país já, tem 17, eu tenho um de 12 e ela de 6 agora, né? De 5 e 5 anos, né? A diferença. Foi planejado. Não foi, mas parece que foi, né? Que foi. E, cara, voa demais, né? É impressionante. Boa. Então, eu tô aqui também desde 2016. Então, aí em 2014, eu estava dando aula em 3 faculdades. 2 presenciais e 1 à distância. Que legal. Só dava aula, só ministrava aula. Mas eu comecei a ficar não mais tão feliz. Eu gosto muito de lecionar, mas algumas coisas que estavam acontecendo... também, né? Você não tem fio, porque não é só aquele momento que você está na faculdade. Prova. É final de semana, é tudo. Eu comecei, já estava com 40 e alguma coisa, já estava na fase dos 40, falei assim, quero fazer uma transição de carreira. Me planejei, e essa época, eu gosto muito de cozinhar. É mesmo? E gosto muito de moda. E eu fiquei ali, o que eu faço? Aí eu optei, aí uma amiga falou assim, por que você não tenta, Cláudia? Tudo a ver com você, consultoria de imagem, você já está palestra de marketing pessoal e tal. E eu fui procurar saber o que era isso. E a consultoria de imagem, que era para ser meu plano B na minha carreira, se tornou meu plano A. Entendi. Larguei as faculdades. Não dá aula mais nada. Então, esse já é um outro capítulo que está voltando para a minha vida. Até o ano passado eu ainda estava em uma faculdade à distância. Certo. A faculdade à Dando distância... aula de marketing ainda, ou não? Isso, marketing, administração, orientação de TCC. Ah, ok. Então, eu ainda estava porque eu conseguia ministrar bem com a minha outra atividade. Presencial é mais difícil. Porque eu trabalho de acordo com o horário do meu cliente. Então, é uma coisa muito pessoal, personalizada, né? Isso. Então você tem que se adaptar também ao cliente, né? E aí eu fui fazer a minha transição de carreira. Como todo mundo, quando você faz a transição de carreira, você vai no fluxo. Faz o que todo mundo faz. Principalmente no Instagram, todo mundo faz. Quando chegou 2020, aquele ano fatídico, né? Que a gente não gosta nem de lembrar, mas eu tentei aproveitá-lo da melhor forma. Eu fiz uma formação numa escola de origem francesa, a École, que tem filial no Brasil, que ela é especializada em consultoria de imagem profissional e corporativa e psicologia da imagem. Caramba, tem psicologia da imagem? Tem, porque você está tratando com pessoas. Eu penso que imagem é como você é percebido. Então, as pessoas, quando me procuram ou procuram uma consultora de imagem, ela quer melhorar a imagem, a percepção dela perante o outro. Contudo, a gente precisa entender que não adianta se você também não se aceita. Então, tem sua autoimagem. Então, eu preciso trabalhar primeiro a autoimagem, como você se percebe, para depois o outro te perceber da mesma forma. Então não adianta... não adianta você dar toda a orientação, toda a dica, e se a pessoa também não gostar dela, de ser aquilo que você está indicando, né? Ou de ser ela mesmo.
Porque as pessoas, Rafael, se conectam com pessoas. Uhum. Às vezes a gente tem um vendedor que é muito bom, um profissional que é muito bom. Ninguém chega perguntando qual CNPJ da tua empresa. Uhum. Mas você que fala qual o nome da sua empresa e tal, mas ninguém pergunta quem é o CNPJ. As pessoas se conectam com pessoas. É a pessoa que abre a frente ali. Tanto é que tem profissionais que saem de uma empresa que levam o cliente. A sua cartela de clientes. Uhum. Mas você precisa também comprar aquela ideia. Uhum. Então não adianta só colocar uma roupa bonita, uma marca. Isso não faz a pessoa, isso não faz o profissional. Eu costumo dizer que nós precisamos trazer a superfície, que é a imagem, os pontos fortes seus para que sejam percebidos. E não criar um personagem. Interessante. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu falo que essa é a diferença e por isso que eu migrei para o profissional e corporativo e não fiquei só na consultoria pessoal. Até porque em 2020 eu comecei a perceber que todos os meus clientes vinham oriundos e com interesse profissional. Sim. E eu fiz um erro, Rafael, nessa transição. Que é o quê? A gente costuma fazer uma transição de carreira, normalmente as pessoas fazem uma transição de carreira e querem esquecer toda a sua vida passada. Entendi. Como se fosse uma outra pessoa. Não, como se fosse tivesse começando a vida, tá ali. Uhum. Só que a gente tem um arcabouço muito rico de experiência Com que certeza. fez. E eu comecei a sentir falta disso. Foi quando eu comecei a pensar, não, eu quero agora só trabalhar com a consultoria de imagem profissional e corporativa, agregando toda a minha experiência corporativa, do que eu ralei lá no início, como empresária, como docente, que eu formei muitos administradores, eu dava aula para administração. Uhum. Então eu falei assim, eu preciso juntar isso tudo e agregar. Perfeito. Aí eu refiz novamente a rota. Quem dera eu poder voltar 20 anos atrás, mas levar a experiência que eu tenho hoje. Não é? É desse jeito. Só um adendozinho aí, você comentou, né? Do assalto lá, do trauma. Uhum. Eu tenho porte de arma desde 2006, né? Eu ando armado desde 2006. É claro que como eu viajava muito de avião, não conseguia levar a arma comigo, né? Por conta que eu viajava muito de avião. Mas aqui no Espírito Santo, por exemplo, tá sempre comigo e até porque eu rodo muito de carro, né? 5.000 quilômetros por mês. Mas essa questão da arma, do porte de arma, e agora é do gosto, é um hobby meu, né? Hoje é o meu hobby, ir pro stand. Eu brinco que eu esqueço dos meus boletos quando eu tô lá atirando. Tem vários vídeos no Instagram, né? Atirando e tal. Mas surgiu por conta de que eu estava trabalhando em Recife em 2001 e eu fui sequestrado, aquele sequestro relâmpago, me levaram para uma favela lá em Recife e eu fugi também, eu consegui fugir lá, passei a madrugada toda sofrendo de fato algumas coisas lá e eu saí correndo no meio do mato, lá no meio da favela. Então aquilo ali também foi um trauma de fato, né? E aí... 2006, 2005, por aí, eu comecei a ir atrás de... Na verdade, foi uma fuga, mas hoje não é por conta disso já. Isso aí não ficou mais marcado, não. Mas aí é gosto mesmo. Hoje já é gosto, né? É um hobby, né? Mas eu entendo quando às vezes a pessoa decide ou desiste ou muda de postura por conta de um trauma que ela teve, né? Na realidade, não é somente um trauma. É uma desilusão, sabe, Rafael? Porque eu lembro que a época eu falei assim, gente, eu ralo tanto, acordava cedo, eu vendia, eu entregava, eu carregava peso, aqueles galões de 20 quilos eu já cheguei a carregar. Uhum. Porque assim, a empresa no início, eu não podia onerar muito com o funcionário. Sim. Então eu tinha que criar minha competitividade ali. E eu fiquei meio revoltada à época, porque assim, nossa, eu trabalho tanto para chegar aqui, me colocar uma arma e levar tudo, né? E levar tudo. E ele não conseguiu levar o carro, porque eu choquei a chave e o celular fora. Ele só levou o celular e, corri. Deu sorte mesmo do cara não ter feito nada, né? Não, eu caí, saí ralando, assim, no asfalto. Nossa Senhora. Foi no hospital, tinha uma enfermeira fazendo atendimento e viu pela janela. Ela deixou o paciente com outro e desceu com a maca porque ela achou que eu ia levar um tiro nas costas. Pelas costas. É mesmo. Quando ela chegou, estava toda machucada, mas por conta da queda. Mas ele não atirou.
Não, porque nisso saíram os rapazes que estavam fazendo entrega também, uma transportadora, e eu gritando no chão, socorro, socorro, não me mata, não me mata, e ele foi embora. Mas então assim, foi bem traumático mesmo. Foi. E aí eu fiquei desanimada à época em empreender. Fiquei um bom tempo desanimada em empreender. Falei, nossa, faço tudo, me mato, coloco aqui, invisto e acontece isso. Entendi. Aí na época eu fiquei acho que foi mais revoltada Do que traumatizando em si. que traumatizada. Né? Aí eu fui e foquei pro estudo. Perfeito. Para a formação, mas em 1 ano e meio eu já estava dando aula. Então, essa parte mais de imagem começou pós-pandemia? Não, Assim, começou reforçou. antes. Começou antes da pandemia. Eu comecei com a imagem em 2016 para 2017. Então já tenho uns 8 anos. 8 anos é o tempo que eu vou fazer Mas também aqui no Espírito Santo. Eu orientei especificamente para a imagem profissional Entendi, e corporativa foi a partir de 2020. Então, hoje eu atendo profissionais para fazer fotos corporativas. Eu faço parte de uma equipe que a gente trabalha com isso. Legal. Eu dou treinamento em empresas. Que tipo de treinamento? O que você passa para os funcionários, vamos dizer assim? Eu trabalho com um conceito, eu acredito que a imagem vai além da vestimenta. Normalmente, as empresas, Rafael, elas se investem muito no Instagram, nas mídias, na estrutura da empresa, em vários aspectos da empresa e esquece da parte viva da empresa, que são os funcionários. São aqueles que têm o contato com o cliente. O cartão de visita da empresa, na verdade, né? E a imagem, geralmente quando a gente fala em imagem, as pessoas se atrelam somente à vestimenta. Mas não tem como resgatar a imagem de uma pessoa. Eu posso colocar Chanel em uma pessoa. Mas se a comunicação verbal dela for ruim, se ela for uma pessoa inconveniente, mal educada, não vai adiantar. Então, eu acredito, o método que eu trabalho, que eu formulei para atender os meus clientes nesse treinamento, é a imagem além da vestimenta. Entendi. Então, eu trabalho postura, imagem, comportamento. Postura, comunicação, trabalhar vício de linguagem. Hoje a gente tem a questão das... Aqui no Espírito Santo você sofre com vício de linguagem, né? O né no final. O né, o não tem. O não tem, o top, tem várias, né? Que depois, na hora de lembrar, que a gente acaba esquecendo, mas tem várias. Agora, o não tem é o melhor, né? O não tem? Sabe que eu nem lembraria dele agora? O né é o pior. O né é pior? O né é o pior. Então, eu trabalho no treinamento com a equipe de forma personalizada, de acordo com a necessidade da empresa, com o perfil da equipe. A questão tá vestimenta, postura, comunicação escrita e falado para corrigir esses erros, comportamento Aí posição. Aí você coloca os funcionários numa sala de treinamento, como é que funciona? Depende da empresa. Isso faz de acordo com a empresa. Às vezes a demanda é para um gerente, para um diretor, ou então às vezes o próprio profissional me contrata. Olha, eu preciso, eu quero, eu tenho um projeto para fazer isso. E eu quero alinhar minha imagem a esses objetivos profissionais. Entendi. Como que você pode me orientar? Entendi. Ou como eu tenho empresas de clientes da área financeira, arquitetura, médica, que eles fazem o que? Olha, eu preciso que você treine minha equipe. Aí eu vou para dentro da empresa, eu preciso saber primeiro quais são os erros mais comuns que ocorrem. Eu preciso saber qual é o objetivo da empresa, os valores da empresa. Primeiro eu tenho que estudar o negócio da empresa. E aí, de forma personalizada, fazer esse treinamento para este cliente. Entendi. Para essa equipe. A equipe, às vezes, já tem equipe de arquitetas. Então, é muito diferente para uma equipe de vendas. Então, como que ela vai se vestir quando vai a um evento, como que ela vai para uma reunião, mas só que ela também vai à obra. Agora, a mesma forma que ela se comunica com um peão de obra, o cliente, com o patrão que está construindo a obra, né? Então, mas isso tem que ser uma coisa muito natural.
porque ela precisa daquele trabalhador operacional e ela precisa se comunicar bem com ele e ela precisa se comunicar bem com os outros também. Perfeito. Mas isso tem que ser uma forma natural. E aí a gente faz esse treinamento personalizado dentro, para que seja algo alinhado, coerente. Eu costumo brincar que imagem é sinônimo de coerência. Perfeito. E você coloca, tipo, metas, assim? Se seguir o teu método, vai atingir aquelas metas? Como é que Não. Como é que mede o resultado, vamos dizer assim, da melhora? Não, você já começa... em empresa, você começa a ver nitidamente. Eu faço o treinamento e eu entrego material para a empresa também. Normalmente, eu faço eu não gosto do nome manual, que parece algo muito rígido. Mas eu entrego um manual até para que sempre possam consultar e que a pessoa do RH não precise toda hora ficar lembrando. Faço algo muito sucinto, muito leve. Até porque hoje, Rafael, a gente também tem que ter muito cuidado com tudo que escreve, com tudo que fala. Por conta até das mídias sociais, N fatores. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E o feedback que eu tenho dos meus clientes é justamente, nossa, como fulano mudou. Sim, é perceptível, né? É perceptível. Porque tem que ser um treinamento, tem que ser uma experiência. E quando eu voltar ao treinamento, normalmente eu já sei mais ou menos quais são as falhas, o que acontece dentro daquela empresa. Porque para ser personalizado precisa ser assim. Entendi. Porque senão é uma palestra aquela que você dá para todo mundo. Não é assim, tem que ser algo de acordo com a realidade daquela empresa. Com a necessidade, né? Então eu preciso de um estudo sobre aquela empresa, os objetivos, quanto é uma equipe, né? O objetivo que aquela empresa tem para aquele treinamento. O público-alvo que eles vão atender, qual é o público, né? O que ele quer comunicar. E eu preciso trazer para a equipe dela também que aquilo não é uma norma, não é uma regra, mas que aquilo é benéfico para ele enquanto profissional. Não é para... Você não está transformando ele num robozinho, né? Não, Na verdade, você está trazendo ferramentas para ele de uma forma até natural, sutil, que vai dar resultado para ele, né? Porque, profissionalmente. Assim, o resultado que ele tem, por exemplo, se é uma equipe de vendas, se você vende mais... Não é só a empresa que ganha. Sim, você também ganha mais. Principalmente o vendedor que normalmente tem comissão. Geralmente é comissão. E tem mais. Tudo que você pode agregar, eu aprendi isso na minha vida, você pode agregar e melhorar como pessoa, você pode mudar de empresa, mas você leva isso. Sim. Conhecimento fica com você, né? Fica com você. E como é a imagem, né? Hoje em dia, a imagem é fundamental para sua vida, né? Lógico que o profissional impacta muito, mas... você melhorar a sua imagem vai ser bom para até dentro de casa, com seu esposo, com a sua esposa, né? A imagem, ela abre portas. Hoje em dia parece que é algo que está em moda e tal, mas tem estudos da década de 60 em Harvard sobre as primeiras impressões. Então, quando nós olhamos alguém passa assim na rua, você já começa ali a pensar no que a pessoa faz, no humor dela, possivelmente onde ela mora, as primeiras impressões. Então, nós somos um quebra-cabeça. Imagem é sobre comunicação, então, nós somos um quebra-cabeça. Quantas pessoas não nos leem corretamente, o problema não está na pessoa. Somos nós que estamos tentando a peça errada. Que não está comunicando direito. Estamos dando a peça errada. A imagem que você está passando não é a certa, Isso, né? Então, quem nunca ouviu assim, nossa, mas antes de te conhecer, eu pensei que você fosse assim, assado. Então, porque possivelmente existe um ruído de imagem. E dentro do trabalho, a gente tenta descobrir esse ruído de imagem e corrigi-lo. Essa semana aí, quinta-feira, eu estava em Tarana, a esposa do cliente falou: quando eu te conheci, eu achava que você era um cara super chato, agora eu te acho um cara super louco. Eu falei, eu não sei qual que era melhor. Você é o chato ou o louco? Engraçado essa questão da primeira imagem que fica, né? Sim, e o problema da imagem, ela abre portas. E por que eu acredito na imagem além da vestimenta? Porque ela abre portas, mas você tem que entrar e sentar à mesa. Só abrir as portas não adianta. E o sentar à mesa é o que nós estamos fazendo aqui. É levar o conteúdo, o conhecimento. Então, só ficar bonitinho com a roupa correta e abrir a porta
e sentar e não ter o que falar, não conseguir se comunicar verbalmente, também não funciona. Com certeza. A gente precisa de uma coerência da imagem, que é a comunicação não verbal, com a comunicação verbal, que é todo o resto. Uhum. Então, e como é que começa esse trabalho? Assim, é um diagnóstico que você faz? É um diagnóstico. Se eu pego, se é uma pessoa, um profissional, um individual, a gente faz um... Mas você faz entrevista? Como é que funciona uma entrevista? Ou você manda um questionário? Não, eu faço tudo... Quando a gente faz a mentoria, eu tenho um cliente até nos Estados Unidos, online, mas sempre tem um questionário, porque é sobre a pessoa, eu preciso conhecer ao máximo essa pessoa. Aí, que tipo não é sobre perguntas? A minha técnica. Entendi. Então, eu tenho que levantar traços de personalidade, o que ela considera de pontos fortes, de pontos fracos. Eu preciso levantar os gostos e desgostos, por exemplo, o que ela mais gosta, o que ela não gosta, tanto nela como em fatos gerais. Eu preciso entender o que ela deseja comunicar, qual é o objetivo dela com a consultoria, como que ela é percebida hoje. Às vezes a pessoa não consegue me passar direto, eu faço um questionáriozinho e peço ela para mandar para algumas pessoas que a conhecem. Para eu ter pesquisa de mercado. Para eu entender qual é a percepção que as pessoas têm dela, porque às vezes a pessoa não consegue nem me passar isso. Então tá, olha, mas aceita, tá? Você não interfere, você pega e não interfere. A amiga dela, você é calada. Não sou calada, falo demais. Não leva pro coração, não leva pro coração. É pra gente fazer esse diagnóstico e entender. Eu preciso entender qual é o negócio dela, o que ela faz, qual é o público dela. Onde ela quer chegar também, né? Isso, para podermos o quê? Trazer elementos que possam atingir esse objetivo. Legal. Na imagem, na vestimenta, no visual, é importante entender que tudo que nós inserimos no nosso corpo, em nós, tudo comunica. Só que eu também tenho que entender que, embora eu tenha a técnica, não é sobre mim ou sobre a minha técnica, é sobre o outro. Então vai ter coisa que a pessoa não gosta. Então vai ter cor de cabelo que de repente seria o mais adequado, mas ela não gosta, ela não se enxerga dali. Ah, você entra até nessa seara, por exemplo, de cor de cabelo. Sim. Maquiagem, essas coisas? Tudo. É mesmo? Tudo. Eu acompanho ao salão, acompanho a costureira, eu acompanho... Quando é a presencial, eu faço todo o acompanhamento. Você vai até na costureira? Tudo. Tem que ir junto e ali fazer. Por isso que no online eu faço mentoria. E no presencial a consultoria, que eu consigo estar e fazer para o cliente. Na mentoria eu consigo orientá-lo. Entendi. Faço as compras online, faço tudo, mas aí eu consigo mais orientá-lo. Legal. E qual é vamos dizer assim, naturalmente, assim, pelo menos ultimamente, qual é o maior tipo de cliente que te procura? Eu sei que deve ser corporativo, mas é mais homem, mais mulher, faixa etária, nesse sentido que eu tô falando, né? É pessoa que não se aceita, ou é pessoa que só quer melhorar? Então, eu atendo mais mulheres. Eu tenho clientes homens, mas talvez seja porque eu comunico mais com mulheres também, em rede social, mais com mulheres. Mas também você não acha, tô falando por mim, né? Mas assim, mas também você não acha que às vezes o homem não se preocupa tanto? Então, engano, Rafael. Os homens estão muito preocupados. Não, eu sei estão, que assim, procurando. Esse tal do metrosexual tá mudando os homens, mas eu acho que ainda assim a mulher se preocupa muito mais com a imagem do que o homem de maneira geral, né? Sim. Eu até faço uma entrevista antes que precisamos separar os públicos, mesmo as mulheres. Tem mulher que só quer se vestir melhor para se sentir mais bonita, uma questão de autoestima, e normalmente não tem, às vezes, um foco profissional. Geralmente, as clientes que me procuram é com um foco profissional. Seja homem ou mulher, possivelmente eles estão passando por uma mudança. Geralmente, quem busca uma consultoria de imagem, ele está passando por uma mudança. Que faz todo sentido. Seja de transição de carreira ou querem uma mudança do público. Mais comum é aparecer aquele cliente falando assim, olha, eu quero atingir um público X, então eu quero passar uma imagem mais sofisticada, ou eu quero passar uma imagem
Geralmente é esse contexto. Entendi. E depois, na análise, vamos ver se vai ser aquilo mesmo, tá? Ainda o meu público... É mais feminino. Mais feminino. Faixa etária de quanto? 30 anos? 30 anos, mas já tive cliente de 24. A mais jovem nessa faixa de 24 anos. Geralmente, a mais jovem é aquela menina que se formou muito cedo, aquela mulher que se formou muito cedo e está querendo crescer profissionalmente, mas tem aquela carinha de criança e fala assim, ó, não vou me dar um cargo de liderança. Eu tive uma cliente com 24 anos que ela falou assim, ó, ela parecia que tinha muito menos e de uma família que tem empresa de corretora de imóveis. E ela falava assim, quem vai colocar um apartamento de R$1 milhão para vender na minha mão? Entendi. Aí ela queria quebrar essa barreira, né? Essa barreira. De não parecer tão jovem, de parecer de ter provar a que imagem tem dela, mais experiência e tudo mais. De parecer ter a imagem que ela tem, com a formação que ela tem, mas não com aquela aparência de adolescente. Entendi. Que até então ela tinha. E trabalhamos e deu tudo certo. Hoje ela tá vendendo apartamento de 10 milhões. Ela já fez até... Não, ela continua, mas ela tá numa transição de carreira. Legal, legal. E aí, então, uma mentoria dessa, uma consultoria dessa, demora quanto tempo, assim, leva quanto tempo para você realmente mudar a imagem da pessoa? Isso depende muito do cliente, do tempo dele. Porque como eu trabalho com a imagem, como nós trabalhamos com a imagem profissional, depende muito do tempo dele e da agenda dele. Então, uma consultoria... Você cobra por contato, por visita? Não. Ele contrata o pacote. Certo. Mas dentro do pacote tem X contatos, X reuniões. Sim. Tá. Mas se eu preciso, por exemplo, se eu tenho um médico, às vezes ele marca comigo e tem que desmarcar porque teve uma demanda de serviço. Eu brinco que o meu cliente, ele me contrata porque ele quer ganhar dinheiro. Então, eu não posso ser motivo dele perder dinheiro. Entendi. Então, eu preciso me moldar a ele. Tem cliente que eu só atendo à noite. Entendi. Então, essa cliente que eu atendo nos Estados Unidos... Sempre naquele horário de 10 horas da noite. 10 horas da noite é que horas lá? Você tem ideia? Eu atento ela, começa às vezes às 9 horas, porque ela chega em casa, o local que ela mora, acho que são 3 horas. Antes. Entendi. E aí ela tem que chegar em casa, acertar algumas coisas com as crianças, para depois ter... 6, 7 horas da noite. Isso. E depois tem um tempo para ficar comigo, e aí às vezes eu fico mais tempo. Entendi. Sessão da mentoria online, normalmente umas 2 horas. Mas a gente acaba estendendo um pouquinho. 2 horas de mentoria online. Com ela ou é o normal? Não, com ela, no online, o normal é isso. Normal é 2 horas no online. Cada encontro. Entendi. E presencial, aí vai depender do que vai ser feito no dia. Então, pode levar 3 meses. Como pode levar menos, se a pessoa tiver uma disponibilidade, ou às vezes a pessoa fala assim, olha, eu estou em férias. Disponibilidade total. Aí você acha que durante as férias já resolve? Se a pessoa tiver disponibilidade, eu estiver com agenda para tal, sim. Aí um mês já muda totalmente a imagem da pessoa. A gente já trabalha tudo em cima, mas aí você vai precisar, ela vai demandar menos tempo em dias, mais horas. Entendi. Não é uma coisa assim, ó, vem aqui... Não é igual o programa de televisão, que você leva lá e passa na loja, não, porque a pessoa também tem que virar a chave. Entendi. Eu não tô lembrado do nome do filme, talvez você vai lembrar, é uma comédia romântica, assim, que é aquele loiro que fez até o Ken da Barbie agora, e com aquele Steve Carell lá, que é um comediante, né? Que ele foi meio que o consultor de imagem dele, que ele estava num processo de divórcio e tal, e que no final, esse consultor, né, esse loirinho aí, ele acabou até namorando com a filha do Steve Carell. Eu não vou lembrar o nome do filme. Eu sei, é alguma coisa do amor. É alguma coisa do amor. Eu acho esse filme muito engraçado, principalmente na parte que ele tá ensinando ele a mudar de imagem. E realmente, né? Ele sai de um ogro, né? Aquele cara que parecia ter 30 anos a mais, né? Um cara todo boa pinta que entra nos bares, no restaurante, chama a atenção da mulherada toda, né? Eu lembro desse filme, lembro muito bem desse filme por causa dessa parte aí, de mudança de imagem, né? Isso. E geralmente, essa mudança vem
do momento. No filme, ele estava divorciando. Isso. Então, às vezes, eu já tive cliente, olha, eu estou em licença maternidade, preciso de você porque a empresa que eu trabalho é uma multinacional e eu não quero voltar as pessoas me olhando com aquela cara de mulher que acabou de ter menino. É mesmo? Eu quero que voltar ao normal, porque parece que mudava alguma coisa. Uhum. Eu quero voltar com a imagem que, ó, esqueça que eu tive filho, sou a mesma profissional, eu quero faturar e eu tô... Caramba. E aí fizemos esse trabalho todo na licença maternidade. Que dá uns 4 meses, né? Mas eu comecei depois. A neném já estava com uns 2 aninhos. Ah, depois? 2 meses, desculpa. Ué, 2 meses. E estava tudo mais tranquilo. Aí fizemos para ela retornar com a imagem que ela desejava. Ô, Jonatas, depois até entrei no Google aí, tenta achar esse filme que eu comentei. É uma comédia romântica aí, com Steve Carell. E tem aquele loirinho que é o que fez o filme da Barbie agora, o Ken. E é aquela outra ruivinha que era a filha do Steve Carell. É só a Juliana Moore, é a esposa do Steve Carell. Só ator bom aí. É muito legal. Eu sei que tem alguma coisa... Tem a palavra amor no filme, pelo menos na tradução brasileira. Já mostra um pouco a profissão da Cláudia aí, quem quiser ver esse filme. E é um filme bem legalzinho. Não é da época do Jonathan, ele não conhece Dirty Dancing, né? Uhum. Mas o primeiro encontro, quando a filha do Steve Carell vai pra casa do loirinho lá... Que fez até agora, recentemente, um filme legal também de dublê e tal, um filme de aventura. Daí eu não vou conseguir enxergar. Amor a toda prova. É isso aí mesmo. Amor a toda prova. Um outro filme... Fica a dica aí, turma. Pode assistir esse filme que é bem legal. Um outro filme que mostra um pouco isso também é aquele O Chapo Veste Prada. Muito legal também. Que a estagiária, ela não tinha a menor atenção, o menor respeito da chefe, né? A chefe não a respeitava. A diabo, né? A diabo não a respeitava e ignorava. Até que um dia ela mudou o visual dela. Uhum. Aí a pessoa já começou a ficar assim e já ouvi-la mais. E ela deslanchou também, porque quando você muda a imagem, tem a questão também da autoconfiança que você resgata. Você tem a questão de como você é percebido. E você resgata a sua autoconfiança. Você percebe que você está bem, você chega mais confiante para uma reunião. Então, tem tudo a ver numa reunião você pensar, poxa, qual é a cor que eu vou usar na reunião ou em uma palestra. Quando você sabe o que fazer, você chega mais seguro. Você se sente Sim, a autoconfiança é importante para qualquer coisa, né? Então, assim, até a forma nesse filme você percebe... O olhar da outra mudando, mas a postura também dela muda. Ela chegava meio assim, ela já começa a chegar para frente. Isso faz total diferença no mundo dos negócios. E se eu não estou enganado, vai ter o 2, tá? Eu li alguma coisa que vai ter o Diabo Veste Prata 2. Tomara. e com os mesmos atores aí. Pelo menos os principais eu acho que vão estar presentes. Faz pouco tempo que eu li sobre isso. E como é que funciona, vamos dizer assim, você falou que a maior parte vem por indicação, então os seus próprios clientes é que costumam te indicar. Sim. Como é que funciona? Porque eu estou reestruturando agora o meu Instagram e até para comunicar mais com esse público, mas eu fiquei um bom tempo deixando aquela zona de conforto que a gente fica, como vem por indicação, geralmente. Eu faço uma consultoria em uma empresa e aquela empresa quem tu é olha, eu fiz a consultoria com fulano assim, super funcionou, aí passa para o outro e assim vai. Tem uma equipe que eu trabalho, que é com uma profissional que faz gestão de marketing para várias empresas, também me indica e eles me contratam para fazer as fotos profissionais. E assim vai seguindo. Mas não é você que faz as fotos, você tem uma equipe que faz as fotos, você só orienta. Nós somos uma equipe, aí tem uma fotógrafa, que ela tem um estúdio, temos um cabeleireiro, temos o maquiador. Eu levo todas as roupas de acordo com o estudo e a reunião que eu fiz com o cliente, do que a gente precisa. Eu levo normalmente uns 5 ou 6 produções, levo tudo, desde
os acessórios, as roupas, e tem essa profissional de marketing que traz todas as referências e dirige o ensaio. Que legal. Então, eu entro só com a produção mesmo da pessoa. Uhum. Cada um tem o seu papel e tem dado super certo. Isso nós começamos em 2020, 2021. Faço para empresas também, que vão fazer campanhas de... Eu tenho um cliente que é uma empresa do estado, não sei se você conhece, a Essente, que é produto de cosméticos. Legal. Aí todas as campanhas deles de lançamento de produtos, eu que fiz os modelos e faço todo o material. Entendi. Faz parte do processo. E como é que você, vamos dizer assim, estuda, analisa a pessoa para identificar, por exemplo, qual a melhor cor do cabelo, qual é o melhor tipo de roupa? Vamos supor, você chega num nível de falar, você precisa emagrecer, ou usar barba ou não usar barba. Como é que você faz esse processo de convencimento até, né? E, primeiro, como é que é o processo de você desenhar a nova pessoa, né? E depois, como você convence que essa pessoa ser desse desenho, ela vai melhorar e vai conseguir conquistar o que ela quer? Então, o trabalho funciona da seguinte forma. Nós temos a etapa investigativa, que eu tenho que conhecer a pessoa, o negócio dela, quais são os objetivos, tudo que ela precisa. Certo. E isso aí é conversando, é com entrevista, questionário. Alguns testes, Tá. Vou conhecer essa parte. Nessa parte investigativa, levantei isso tudo, eu vou para a parte do diagnóstico. Que aí eu junto o que eu peguei da investigativa, se for cor de cabelo, roupa, corpo, como que eu vou chegar nisso? Essa parte do diagnóstico eu já terei feito testes para saber, fiz o visagismo, que é através do visagismo que eu vou ver. O que é visagismo? Eu mesmo não conheço esse termo. Então, resumindo, é a leitura, é como que eu vou trabalhar o cabelo, o rosto, sobrancelha, maquiagem, o que vai ficar melhor para a pessoa. Você tem um sistema para isso ou é... Sim, hoje a gente trabalha até com... Tem um software que faz isso? Inteligência artificial, eu consigo colocar a foto da pessoa. No passado, olha só, é louco, né? A gente fala no passado, parece que é muito tempo, mas 2020 ainda... Ontem. 2021, eu fazia toda a medição do rosto da pessoa para ver o que eu preciso para harmonizar. E pegava uma foto de alguém e falava assim, ó, isso aqui vai ficar bem em você. Hoje não. Eu pego a foto do meu cliente e já apresento para ele ou para ela com os cabelos, como se ela tivesse aquele cabelo, já na foto dela. Isso cabelo, é um sistema que faz. A cor, eu que faço mesmo, mas com um sistema. Ah, ok. E eu já coloco com o cabelo, com a cor, ela leva ao cabeleireiro, parece que ela já teve aquele cabelo. Caramba, tecnologia agora, né? E é muito mais aplicável. Entendi. Não é mais aquela coisa assim, ó, pode ficar assim. Ela acha, olha, não, esse cabelo não vai ficar bom, esse corte não vai ficar bom. Então, quando eu chego no diagnóstico, eu já fiz todos os levantamentos. Então, o diagnóstico com o investigativo, o diagnóstico, eu faço a proposta de imagem para o meu cliente. Ó, de acordo com tudo isso que nós conversamos, que nós levantamos, que nós fizemos, eu sugiro isso. E aí ele vai falar, ó, não, Cláudia, realmente isso faz sentido para mim, isso eu carrego, não, isso não dá. Vamos chegar num acordo. Chegamos num acordo, mão à massa. Legal. Aí várias outras reuniões para ir moldando a pessoa. Aí a gente começa na prática. Para modelar. Aí vamos olhar o quarta-roupa dele, o que está coerente naquele quarta-roupa de acordo com a imagem, a proposta de imagem que isso foi sugerido, o que vai ficar, o que não vai ficar, o que ele precisa, o que ele não precisa. Se eu percebo que, por exemplo, um cliente fala assim, olha, eu quero parecer uma pessoa mais sofisticada, isso é o mais comum. Comunicar sofisticação. Então tá, sofisticação. Na roupa é fácil. Você vai lá, compra e coloca. Levar o cabelo, cortar um cabelo de uma forma que fique mais elegante, que geralmente as pessoas associam
sofisticação é elegância, ok. Mas eu percebo que o vocabulário ainda não é sofisticado. Não é tão sofisticado quanto, né? Tem ruído de imagem na comunicação verbal, na escrita. Eu quero parecer elegante, Aí você olha a foto... postura, comportamento, a postura atitude da pessoa, aí você olha a foto do perfil, precisa melhorar. Então, tem que ter toda uma coerência. Ao final, online ou offline, a pessoa é a mesma. Uhum. E isso é bem importante falar, Rafael, que a gente... Que tem até um meme hoje em dia, né? A foto do perfil e ao vivo, né? O que nós precisamos compreender é que cada vez mais não existe a distinção da imagem pessoal do profissional. Sim. Porque a gente está trabalhando 24 horas, Sim. por conta do celular, da rede social. Então, a nossa vida está entrelaçada. Eu posso conseguir um cliente no elevador, quando eu for à portaria para pegar alguma coisa. Então, a gente precisa ter uma coerência. Não quero dizer que você precisa estar arrumado, montado o dia inteiro. Lá no meu condomínio, lá o pessoal, se for pelo como eu fico no final de semana e quando eu vou passear com o cachorro, vão achar que entrou um favelado no condomínio. O que a gente precisa é de uma coerência que, mesmo você de chinelo e bermuda, as pessoas enxerguem o profissional e empresário Rafael. E é assim mesmo, é chinelão, bermuda e camiseta para andar com o cachorro na rua. Mas precisa ter uma coerência. Então, quanto se eu Cara de sono de quem acabou de acordar depois do almoço. Se a cliente tem criança, tem filho pequeno, eu penso no quarta-roupa dela para festa infantil. É mesmo. Não é o quarta-roupa dela, porque a gente trabalha com um quarta-roupa inteligente. Eu não sei você, mas como eu disse, eu vim de uma família simples. Então, quando criança, o negócio era assim, tem a roupa da igreja, a roupa para ficar em casa, roupa para trabalhar. Quem ouve assim até parece que a gente tinha muita roupa. Não, era porque era pouca roupa, porque se usasse a de sair, no dia a dia não tinha para sair. Hoje em dia, não. Eu busco trabalhar com um quarta-roupa inteligente, um quarta-roupa versátil, que com algumas mudanças, a mesma roupa de trabalhar, você consegue usar também uma peça ou outra e a gente vai montar uma produção para você ir à festa. Porque o profissional ele precisa de praticidade. E no meu caso, não, é mais ou menos isso. A roupa que eu uso, por exemplo, aqui no podcast, eu vou pro cinema, eu vou para uma festa, eu vou trabalhar, né? Porque minha roupa é muito simples mesmo. Então, é calça jeans, camisa polo, tênis. Não, porque o estilo, as pessoas, eu quero descobrir meu estilo. Qual é o meu estilo? O estilo, ele não tem a ver com a roupa. O estilo tem a ver com a pessoa. Então, a pessoa demonstra o estilo dela a partir das roupas. Entendi. Das escolhas, ou melhor, de como ela usa, como ela faz uso dessas peças. Então, o estilo ele tem muito a ver. Temos que considerar a rotina da pessoa. Eu preciso considerar a personalidade da pessoa, o gosto da pessoa. Eu não posso ignorar, porque não é sobre minha consultoria de imagem, é sobre o outro. Não é sobre o meu gosto, é sobre o outro. Ele que vai viver com aquilo. Então, eu preciso entender que ele gosta ou que ele não gosta, a rotina, o estilo de vida, o círculo, o trabalho. Com quem ele vai conviver com quem ele vai conviver. Então, eu já tive cliente com 1,88 m. Eu quero ser elegante. Teoricamente, as pessoas já pensam logo o quê? Num salto alto. Mas essa mulher não quer um salto alto. Ela nem tem como usar um salto alto. Ela não... Vai ficar com 2 metros. E eram as coisas que ela pensava. Assim, Cláudio, como que eu vou usar um salto? Não, você pode ser elegante sem salto. Então, assim, a consultora de imagem, eu penso da seguinte forma, Rafael, que nós precisamos, ter a técnica é fácil, a gente estuda, vai lá. Mas é sobre o outro. E, por mais que, de repente, eu não goste de algo que o meu cliente goste muito, eu que lute para fazer aquilo funcionar e funcionar da forma certa. Convencê-lo e... Não é convencê-lo. E fazer funcionar na prática. Não, eu que preciso ter a capacidade de
dentro do possível, manter o que faça ele sentir confortável, seguro, que não seja um personagem, mas que eu faça aquilo funcionar de uma forma coerente dentro da estratégia de imagem. Entendi. Porque essa imagem tem que ser algo natural depois, né? Tem que passar a ser totalmente natural. Eu não posso tirar a personalidade da pessoa. E aí tem a ver com a personalidade. Eu falei lá no início, é trazer à superfície quem é você. O que você tem de melhor, porque as pessoas se conectam com o Rafael. Então, eu preciso trazer o que você tem de melhor e ainda sendo você, e não o personagem. E quando é essa linguagem, como é que você consegue? Porque muitas das vezes é vício mesmo, é coisa que ele tem há anos, né? Naquela forma de falar, naquele sotaque, às vezes. Como é que você trabalha isso? Só corrigindo? Em um treinamento, tem treinamento? Em um treinamento, eu passo os principais vícios. Sempre tem alguém que já identifica... esse é o meu, esse é o do fulano. Tem essas brincadeiras. As pessoas buscam a se policiar depois que percebem isso. Quando é um profissional e que seja algo muito significativo, eu oriento alguém, porque indico alguém, olha, o interessante de repente seria você procurar uma pessoa que trabalha com oratória, faça um curso, uma fono. Aí eu vou encaminhando. Entendi. Porque também não... na minha questão nisso seria mais o identificar, diagnosticar, faço o acompanhamento, mas em determinados casos eu preciso encaminhar uma pessoa mais técnica, né? A um especialista. Entendi. E a importância do meu trabalho é justamente identificar a falha para orientá-lo e encaminhá-lo. Entendi. Aí você tem a parceria com fono, com o pessoal que faz eu tenho algumas curso de pessoas oratória, que eu conheço, coisas. Alguns profissionais, para você... Ninguém cresce ou trabalha sozinho. Claro. Na minha área, eu dependo de muita gente. Eu já tive profissional, por exemplo, homem, que uma coisa que o deixava muito inseguro é a famosa pizza. Né? A sudorese excessiva e, dependendo da cor da roupa, ela fica muito aparente. Essa pessoa é um empresário de uma empresa importante e ele se sentia inseguro com aquilo. E não tinha desodorante que resolvia? Não, porque era sudorese excessiva. E qual era o problema da pizza? Não era só ele se sentir inseguro. Ela comunica álcool, pode comunicar álcool para quem está sentado na reunião, como se ele estivesse nervoso, como se ele estivesse inseguro. E a gente precisa tratar isso. E porque ele também se sentia mal com aquilo. Ele poderia até... Tem uma hora que tira o blazer e aparece. Mas, além da insegurança que causava nele, pode comunicar algo pro outro lado ali, ó. E o cara tá nervoso. O cara tá falando que eu preciso investir milhões em não sei o quê, mas ele tá nervoso, tá inseguro. Então, precisávamos trabalhar aquilo. Fui pesquisar e descobri que o Botox resolve isso. É mesmo? A aplicação de Botox na axila acaba isso. Nossa, e foi isso que aconteceu. Aí eu tinha um cliente que trabalha da área estética. Aí ele, por ser homem, eu procurei um homem para levá-lo, né? Um profissional que ele se sentiu mais à vontade. E assim resolvemos Aplicou o problema. Botox Na axila. Maravilhoso. É mesmo? Resolve o problema da pizza. Putz, eu nunca tinha escutado nisso. Então, nem sempre eu vou resolver o problema do cliente com a roupa. Porque não é uma coisa do corpo dele, é natural dele, né? Entendeu? Então, eu preciso estudar, eu preciso resolver. Eu que lute para resolver o problema do cliente. Só mudar a cor, mas vai estar... É um problema muito importante. E apresentava na roupa. Eu posso colocar o Hugo Boss nele, mas se ele continuar com a pizza, ele continua inseguro. Continua comunicando algo que a gente não quer comunicar no setor dele. Temos que resolver. Eu busquei um profissional, que aí já era um cliente, e ele falou, não, Cláudia, existe um tratamento que a gente faz, a aplicação resolve tudo. Caramba, que novidade, essa aí é nova pra mim, Botox na axila. Resolve a famosa pizza. Que legal. Claudinha, estamos chegando aí já quase que no finalmente, aí já deu praticamente 1 hora.
Que mais de recado você quer aproveitar aí para a gente finalizar o nosso papo? Tem alguma coisa que você queira passar para o seu público, para os seus futuros clientes, possíveis clientes? O que você queira passar de recado? Hoje nós estamos numa época de muita informação e de muita comparação, por conta até das redes sociais. Se eu puder dar um conselho que dizem, né, que... Conselho não se dá, se cobra, né? Ou se fosse coisa não se dava, né? Mas é que comparar menos e procurar em você os seus pontos fortes e buscar realmente trazê-los à superfície. A gente consegue tudo se você souber qual é o objetivo. A gente precisa ter um objetivo para saber aonde queremos chegar e como iremos chegar. Entendi. E essa questão da imagem, ela é mais profunda do que o look do dia. Nenhuma roupa vai te salvar se você não melhorar como um ser humano como um todo. Principalmente profissionalmente. Esse trabalho que você faz é fundamental até psicológico mesmo, né? Porque é autoestima, é autoconfiança, Sim. né? Você melhora a autoestima. A pessoa fica uma pessoa realmente mais feliz, né? Sim, mais segura. Melhora dentro de casa, melhora até consigo mesmo, né? Com certeza, né? Tem a história, quando tudo vai bem, tudo vai bem. não tinha escutado, mas faz todo sentido. Então é isso, Claudinha, foi um prazer te receber aqui, né? Conhecer um pouquinho mais do seu negócio, do seu serviço, que a gente... Assim, a gente sempre escuta, né? Consultora de imagem e tal, mas a gente... As pessoas acham que é só roupa, né? Moda. Por isso vai muito para essa questão da moda, realmente, né? Mas não, tem muito da postura, do comportamento, da atitude, do jeito de falar, né? Do jeito de se comunicar. E não é só roupa, de fato. Essa questão do Botox, por exemplo, eu nunca imaginaria. Inclusive, agora, Rafael, na trajetória, eu esqueci de... Mesmo depois de ter feito o mestrado, eu fui fazer a formação, que são várias formações para consultoria de imagem. Tive que voltar para o banco de escola para chegar onde eu cheguei. E agora eu estou finalizando uma pós-graduação que é sobre moda, comportamento, cultura e tendências. Que legal. Que é olhar a moda com outro olhar. Na consultoria de imagem eu não posso olhar só para o que é belo, o que é bonito, o que é a marca. Eu preciso entender. Eu estou concluindo agora essa pós-graduação pela PUC, que é justamente buscando esse novo olhar para a moda, para trazê-la de uma forma mais profunda para o meu nicho, para o meu cliente, para o profissional. Quanto mais dedicado possível ao que você faz, né? Sim. Não é tão amplo, é muito que mais esse é o meu personalizado mesmo. É ser algo muito personalizado para a pessoa. Que legal. Tá com a agenda cheia? Ou o meu público pode começar a te procurar? Pode. Até porque a gente pode fazer online também. Aí a disponibilidade fica maior. Mais fácil, né? Na realidade, hoje eu estou atendendo mais o online, fazendo a mentoria. Funciona super bem, pode ser individual ou em grupo. E em empresas. Até porque eu tenho outros projetos também que demandam tempo. E a consultoria individual, eu pego um número muito pequeno. Porque me demanda muito tempo e eu preciso de tempo daquele cliente. Então, eu não posso, na consultoria presencial, pegar vários clientes ao mesmo tempo. Entendi. Senão, eu não consigo fazer a entrega necessária. Aí você acaba fazendo atropelado. Então, por isso que eu acabei também, estou direcionando mais para a mentoria, porque eu oriento e acompanho. E aí fica mais fácil até os horários e fazer com as pessoas. A ideia do Papo Business surgiu também nesse sentido de, eu comentei com você, né, que eu rodo algo em torno de 5 mil quilômetros por mês, fora o trecho de avião, para atender cada dia um cliente, né? Ontem eu estava em São Mateus, por exemplo, que é 4 horas da minha casa. E o Papo Business surgiu também para eu tentar direcionar minha carreira, agora que eu já estou beirando 50 anos aí, para viajar menos. Então, o Papo Business, eu tenho um curso online digital chamado Domando o Seu Negócio. Por isso que até os títulos dos meus episódios sempre terminam com Domando o Seu Negócio.
para realmente tentar viajar menos, tentar ir por esse caminho do digital, fazer mais reuniões online, né? Dar a minha consultoria de forma mais digital, menos presencial. Mesmo em grupo eu consigo fazer. Eu tenho o primeiro encontro, eu faço grupos pequenos, aí tem em grupo, mas tem um primeiro encontro individual, para eu poder fazer a parte investigativa e o diagnóstico. Aí depois temos todo um acompanhamento em grupo, que eu acho muito importante também por conta do network. Legal. É super importante. E o último encontro, eu faço individual de novo, um encontro para cada um. Que eu entrego também uma proposta de imagem, de acordo com tudo que nós vivenciamos e trabalhamos, e aquele diagnóstico e investigativo no início, para que ele tenha um direcionamento, ele tenha algo personalizado para ele. Então, por isso que eu faço grupos pequenos. 10, no máximo 15 pessoas. Máximo 15. Legal. Então é isso, Claudinha. Chegamos aí ao finalmente. Foi um prazer enorme prazer foi todo meu, ter você por aqui. É só o primeiro. Com certeza a gente vai voltar a ter outro bate-papo. Eu vou me despedir ali. Você se despede ali do público. Não esquece de passar a rede social, os seus contatos para o pessoal te achar. E é isso aí, pessoal. Um papo agradável. Passou rápido, como sempre, aí. Já deu mais de 1 hora. Tivemos aqui a presença da Cláudia falando tudo sobre mudança de imagem, né? Para que as pessoas possam ter a mais autoconfiança e conquistar seus objetivos com a sua imagem, com a sua postura, com o seu comportamento, suas atitudes. Então vocês sabem, toda quinta-feira, Papo Business, às 18 horas, um novo episódio. Não esqueça do CCC, curtir, comentar, compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Claudinha, pode se despedir e falar suas redes sociais. Rafael, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer participar do Papo Business. Foi muito leve, gostoso. É bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Do nosso trabalho. E a minha rede social é Cláudia Duarte Consultoria. Eu vou abrir outra que está em andamento, que daqui a um tempo estará também, é o Imagem Além da Vestimenta. Que legal, Imagem Além da Vestimenta. Isso. E quem quiser acompanhar, pode me chamar por direct, se tiverem alguma dúvida, que quiserem perguntar, fiquem à vontade. Show. É isso aí, pessoal. Até a próxima quinta-feira.